Você sabia que Pablo Picasso, um dos artistas mais famosos da história, nasceu em uma família comum, mas já aos 7 anos de idade pintava melhor que muitos artistas profissionais? Prepare-se, porque hoje no canal Jornada da Mente Criativa vamos desvendar os segredos chocantes, os amores e os milhões por trás do gênio Pablo Picasso. Bem-vindo à parte 1. Nossa viagem começa em Málaga, na Espanha. No dia 25 de outubro de 1881, foi lá que nasceu Pablo Ruiz Picasso. Seu pai, José Ruiz Blasco, era pintor e professor de arte. E foi ele quem deu ao pequeno Pablo seus primeiros pincéis e lições de desenho. Imagine a cena Money no Q. Em vez de pedir brinquedos, pedia lápis. Aliás, uma curiosidade incrível é que suas primeiras palavras foram pis, uma forma infantil de dizer lápis em espanhol. Aos 13 anos, algo extraordinário aconteceu. Picasso pintou uma pomba com um realismo tão perfeito que seu próprio pai, Oveu Vero Obra, entregou seus pincéis ao filho e declarou que nunca mais pintaria. Ele reconheceu que o talento do menino já superava o seu. Pouco depois, em 1895, a família enfrentou uma tragédia com a morte da irmã de Picasso, Conchita. Eles se mudaram para Barcelona, onde Picasso, ainda adolescente, foi admitido na Escola de Belas Artes. Mas Picasso não era um aluno comum. Ele detestava as regras formais e as aulas tradicionais. Sua verdadeira paixão era passar horas no Museu do Prado, em Madrid, copiando as obras dos grandes mestres, como Greco. Ele queria aprender diretamente com os gigantes da arte. Em 1900, com o sonho de conquistar o mundo, Picasso fez sua primeira viagem a Paris. A Cidade Luz, no entanto, não o recebeu de braços abertos. Ele viveu na mais completa pobreza, dividindo um quarto gelado com seu amigo, o poeta Max Jacob. A situação era tão crítica que, para se aquecerem durante o inverno rigoroso, eles eram forçados a queimar os próprios desenhos de Picasso. Imagine só, obras que hoje valeriam milhões virando cinzas para espantar o frio. Foi nesse período, a partir de 1901, que ele decidiu simplificar sua assinatura. Deixou de ser Pablo Ruiz Picasso para ser apenas Picasso, uma homenagem ao sobrenome de sua mãe, que ele considerava mais forte e único. Mal sabia o mundo que aquele nome se tornaria sinônimo de revolução artística. Ao longo de sua vida, ele produziu uma coleção pessoal com mais de 16 mil obras. Picasso não foi apenas um pintor, ele foi um inventor. Ele cofundou o cubismo, uma das correntes mais radicais da arte moderna. Ele inventou a colagem, trazendo pedaços do mundo real para dentro da tela, e criou a escultura construída, montando objetos em vez de esculpir em um bloco sólido. Para entender a alma de Picasso, vamos analisar duas de suas primeiras obras-primas. Primeiro, Maternidade, de 1901. Veja esta pintura. Uma mãe abraça seu filho com uma ternura infinita, mas tudo é banhado por tons suaves de azul. Essa cor não é acidental. Ela reflete o sofrimento e a melancolia que Picasso via nas ruas de Paris e que sentia em sua própria pele. Usando óleo sobre tela, ele cria emoção com linhas curvas e sombras profundas. Essa obra é um marco do início do seu famoso período azul, uma fase totalmente influenciada pela pobreza e pela dor. Agora, Olhe para a Vida, pintada em 1903. É uma obra complexa e misteriosa. Vemos um homem nu ao lado de uma mulher com um bebê no colo e outra figura feminina à esquerda. Essa cena simboliza os ciclos da vida: o amor, o nascimento e a morte. Novamente, os tons frios de azul dominam a tela, expressando uma profunda melancolia. Picasso usou carvão e óleo para criar texturas ásperas, como se a própria superfície da pintura estivesse carregada de emoção e fragmentação. Recentemente, obras como essa foram vendidas por milhões e milhões de dólares em leilões. É surpreendente pensar que, com apenas 16 anos, Picasso já ganhava prêmios importantes em exposições nacionais na Espanha. Seu legado não foi construído da noite para o dia, mas começou muito cedo. Ele não apenas criou arte, ele mudou a forma como vemos o mundo. Sua ousadia influenciou quase todas as vanguardas do século XX, como o expressionismo, que usava a cor de forma pura para expressar emoções intensas. Podemos imaginar o jovem Picasso, em seus cadernos, rabiscando ideias que iriam virar o mundo da arte de cabeça para baixo. Ele não estava apenas desenhando, estava sonhando com revoluções artísticas. E isso, acredite, é só o começo da história desse gênio. Os maiores escândalos, os amores turbulentos e as obras que quebraram todos os recordes ainda estão por vir. Se você ficou fascinado com o início da jornada de Picasso, não perca os próximos vídeos. Vamos explorar o nascimento do cubismo, seu envolvimento com acusações de roubo no Louvre e suas relações apaixonadas que mudaram sua arte para sempre. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Até a próxima parte.
Prepare-se para uma montanha-russa de emoções na arte de Pablo Picasso. Bem-vindos à parte 2, onde vamos mergulhar nos segredos dos períodos azul e rosa. Pablo Picasso foi seduzido por Paris e influenciado pelo estilo impressionista. Passou a adotar em suas obras, como na obra As Vendedoras de Flores 1901. Entre 1901 e 1904, ele entra no período azul. Tudo começou com uma tragédia. A morte de seu grande amigo Carlos Caçarremas. A dor e o luto tomaram conta de Picasso, e ele começou a pintar o mundo em tons frios de azul e verde azulado. Suas telas se encheram de figuras marginalizadas. Mendigos, cegos, mães famintas abraçando seus filhos. Era o sofrimento humano, puro e cru, estampado em cada pincelada. Picasso não estava apenas pintando o que via. Ele estava pintando o que sentia. Cada quadro dessa época é um soco no estômago. Um reflexo da melancolia profunda que o consumia. Ele estava quebrando as regras, usando a cor não para descrever a realidade, mas para expressar uma emoção avassaladora. E no meio dessa tristeza surge uma obra que marca a transição para um novo momento. Vamos observar Garçom à la Pipe, ou Menino com Cachimbo de 1905. Olhem para esta obra-prima. Vemos um jovem parisiense, talvez um dos artistas do bairro de Montmartre, segurando um cachimbo na mão esquerda. Na cabeça, uma coroa de flores vibrantes. O fundo, em tons rosados, já anuncia uma mudança no ar. As pinceladas são suaves, quase delicadas. Esta pintura é um símbolo da inocência perdida, da juventude em um mundo duro. Foi vendida em 2004 por $104 milhões. Um valor que hoje, ajustado pela inflação, passaria fácil dos $150 milhões. É uma fortuna que mostra o poder dessa fase de Picasso. Mas assim como a vida dá voltas, a arte de Picasso também deu. Em 1905, ele se apaixona por Fernande Olivier, uma modelo e artista que se torna sua musa. E com a chegada do amor, as cores quentes voltam a aquecer sua paleta. Entramos no período rosa, que vai de 1905 a 1906. O azul melancólico dá lugar a tons vibrantes de rosa, laranja e ocre. A temática também muda radicalmente. Picasso estava fascinado pelo mundo do circo, frequentando o Circo Medrano em Paris quase toda semana. Ele passava horas nos bastidores, desenhando acrobatas, palhaços e arlequins. Ele não queria capturar apenas o espetáculo, mas a vida desses artistas, seus momentos de descanso, a intimidade por trás da lona. Os arlequins, em particular, se tornam uma figura recorrente. Para Picasso, eles representavam o artista, alguém que vive à margem da sociedade, mas que tem o poder de transformar a realidade através da sua arte. Essa fascinação pelo circo e suas figuras geométricas e coloridas seria uma semente para o que viria a seguir: o cubismo. E embora esta obra seja posterior, Os Três Músicos de 1921 é o eco perfeito dessa época. Aqui vemos três figuras que parecem recortes de papel colorido. Um deles é um Pierrot, o outro um arlequim. E no centro, um monge. Picasso já estava em plena fase cubista, mas a memória do circo, das fantasias e da música ainda estava viva. Ele usa óleo e até técnicas de colagem para criar essa cena vibrante e quase musical. É uma prova de como as experiências de vida de Picasso se transformavam em inovação artística. E a inovação não parava. Em 1930, ele pinta Banhista sentada. Olhem as formas dessa mulher na praia. São curvas e ângulos que parecem esculpidos. Ele usou uma técnica chamada gratagem, onde raspava a tinta fresca da tela para criar texturas únicas, quase como uma escultura na pintura. A obra transmite uma sensação de paz, mas também uma tensão violenta nas formas distorcidas. Paz versus violência. Um tema que Picasso exploraria por toda a sua vida. Ele não se contentava em pintar o que via. Ele pintava a complexidade da alma humana. E aqui vai uma descoberta incrível que mostra o lado prático do gênio. Recentemente, em 2024, usando tecnologia de raios-x, especialistas descobriram que muitas pinturas do período azul escondem outras obras por baixo. Naquela época, Picasso não tinha muito dinheiro, então ele simplesmente reutilizava as telas. Pintava uma obra, não gostava ou não vendia e pintava outra por cima. Isso revela um artista lutando não só com suas emoções, mas também com as dificuldades financeiras do início de carreira. É fascinante pensar que, sob a tristeza azul de um mendigo, pode existir um retrato vibrante que foi apagado. Do azul profundo da solidão ao rosa vibrante do amor e do circo, a arte de Picasso era um diário aberto de sua vida. Cada pincelada, cada escolha de cor, era um reflexo de suas paixões, suas perdas e sua genialidade inquieta. Ele nos ensinou que a arte não precisa apenas ser bonita, ela precisa nos fazer sentir.
Gostou de viajar por essas fases incríveis de Picasso? Então não perca a próxima parte, onde vamos entrar na revolução que mudou a arte para sempre: o cubismo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like para não ficar de fora. Até a próxima parte. Você já imaginou se a arte pudesse mostrar uma cena de vários ângulos diferentes, tudo ao mesmo tempo? Bem-vindo à parte 3 da nossa jornada pelos segredos de Picasso. Hoje, vamos mergulhar na revolução que quebrou todas as regras: o cubismo. Prepare-se, porque em 1907, Pablo Picasso, junto com seu amigo Georges Braque, iniciou um movimento que iria despedaçar a realidade como a conhecemos. Inspirado pela força das máscaras ibéricas e pela arte africana, Picasso decidiu que a perspectiva tradicional simplesmente não era mais suficiente. Ele queria mais. Ele queria mostrar o mundo de uma forma completamente nova. Vamos direto para a obra que deu o pontapé inicial em tudo isso: Les Demoiselles d'Avignon. Pintada em 1907, esta tela é gigantesca, com quase 2,5 metros de altura por 2,30 de largura. Ela retrata 5 figuras femininas em um cenário de Barcelona, mas não de um jeito que você esperaria. Os rostos parecem máscaras. Os corpos são formados por ângulos afiados e formas geométricas. Picasso pegou a beleza suave e arredondada do neoclássico e a transformou em algo bruto, quase agressivo. Ele fragmentou os corpos em planos, como se estivesse mostrando a frente, o lado e as costas de cada figura, tudo de uma vez só. Imagine a cena em Paris quando essa obra foi revelada. Foi um choque completo. O público estava acostumado com a delicadeza e de repente se depara com essa explosão de formas bidimensionais e poderosas. A obra foi vendida por valores recordes e se tornou um símbolo da mulher, como uma musa forte, quase intimidadora, refletindo a própria fragmentação emocional do artista. E como era a técnica: pinceladas grossas, cores mais neutras. E acredite, análises de raio-x revelaram mais de 800 alterações na tela. Picasso estava obcecado em acertar cada detalhe dessa nova visão. No mesmo ano, ele pintou um autorretrato que nos dá uma janela para sua mente. Usando carvão e óleo, ele se retratou com olhos assimétricos e os primeiros traços do que viria a ser seu estilo cubista. É uma imagem que grita dúvida interna, uma busca por uma nova identidade artística. Ele estava se desconstruindo para se reinventar. Então, a partir daí, o cubismo evoluiu. Primeiro, tivemos o cubismo analítico, que durou de 1909 a 1912. Assim, nessa fase, Picasso e Braque pegavam objetos do dia a dia, como um violão ou uma garrafa, e os desmontavam em linhas e tons de cinza, em cores marrom e ocre. A ideia era analisar o objeto de todos os lados até quase se tornar uma abstração. Depois veio o cubismo sintético, de 1912 a 1919. Aqui a brincadeira ficou ainda mais interessante. Em vez de apenas desmontar, eles começaram a construir. Picasso introduziu a colagem na alta arte, usando pedaços de jornal, madeira e outros materiais do cotidiano para compor suas obras. Ele estava literalmente trazendo o mundo real para dentro da tela. E aqui vai um fato incrível que pouca gente sabe: Picasso não revolucionou apenas a pintura. Ele inventou a escultura construída. Com sua obra Guitarra, de 1912, feita de metal e fio, ele criou um objeto tridimensional a partir de planos, montando as partes em vez de esculpir a partir de um bloco sólido. Isso abriu caminho para a técnica da assemblage, que é a arte de reunir objetos encontrados para criar algo novo. Durante todo esse período, Picasso não parou de olhar para os grandes mestres. Ele reinterpretou obras de artistas como Cézanne, mas sempre com sua lente cubista, empurrando os limites da abstração. Ele estava em um diálogo constante com a história da arte, mas falando uma língua que só ele tinha inventado. E se você acha que já descobrimos tudo, pense mais uma vez. Uma descoberta recente, projetada para 2025, usou inteligência artificial para analisar esboços cubistas de Picasso e revelou padrões tribais ocultos que estavam escondidos sob as camadas de tinta e carvão. Isso mostra o quão profunda era sua conexão com as formas de arte primitivas. Além das pinturas, Picasso produziu centenas de esculturas em bronze nesse período, explorando as formas fragmentadas do cubismo também no espaço tridimensional. O legado dessa revolução é imenso. O cubismo não ficou restrito às galerias de arte. Ele moldou a arquitetura, o design de móveis e até a moda do século XX. Pense nisso. Um caos de formas despedaçadas que, quando vistas juntas, revelam uma harmonia surpreendente. Uma verdade mais profunda sobre como percebemos o mundo. Picasso nos ensinou que às vezes é preciso quebrar tudo para construir algo verdadeiramente novo e revolucionário. Essa foi a Revolução Cubista. Uma explosão de criatividade que mudou a arte para sempre.
Se você gostou de mergulhar nesse universo de formas e ideias, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Na próxima parte vamos explorar outros segredos da vida e obra desse gênio. Obrigado por assistir e até a próxima parte. Bem-vindos à parte 4 da nossa série sobre os segredos de Pablo Picasso. Em 1937, uma fotógrafa talentosa capturou a alma de Guernica enquanto a obra nascia. Essa mulher era Dora Maar. Hoje vamos mergulhar fundo na história de como as mulheres na vida de Picasso não foram apenas companheiras, mas verdadeiras chamas de inspiração. Transformaram sua arte e o levaram a criar obras-primas que valem milhões. Fique conosco para descobrir como cada uma delas deixou uma marca única e inesquecível em seu legado. Dora Maar não era apenas uma musa. Ela era uma artista surrealista e fotógrafa visionária. Foi ela quem teve o acesso exclusivo ao ateliê de Picasso, registrando cada pincelada da criação de Guernica. Suas fotos históricas nos mostram detalhes incríveis, como a técnica de gratagem, onde Picasso raspava a tinta para criar uma textura que lembra cinzas e destruição. Uma análise recente de 2024 usando inteligência artificial do MoMA revelou que Dora Maar posou pelo menos 9 vezes para a icônica obra A Mulher que Chora. Essa pintura a óleo, um tesouro do cubismo tardio, mede 60 por 49 centímetros e usa a fragmentação das formas para expressar uma dor profunda. Seus olhos assimétricos são um show de intensidade emocional e criativa. A versão mais famosa está em exibição na Tate Modern, em Londres. Agora, vamos ver essa obra ganhar vida. Com uma animação tridimensional, podemos girar a pintura e explorar cada camada, cada ângulo que Picasso imaginou. As formas se revelam, mostrando a complexidade da dor capturada. E tem mais. Uma análise de raio-x, projetada para 2025, descobriu um segredo fascinante. Picasso ajustou a boca da mulher 17 vezes. Ele estava obcecado em capturar a expressão perfeita, a profundidade exata da angústia. Essa busca incessante pela perfeição é uma das marcas do seu gênio. Mostra como ele trabalhava e retrabalhava suas ideias até atingir o impacto emocional desejado. É uma verdadeira aula de processo criativo. Outra figura fundamental foi Françoise Gillot, uma pintora talentosa que esteve com Picasso de 1943 a 1953. Ela inspirou a famosa série A Mulher Flor, uma explosão de formas orgânicas e paixão que marcou o surrealismo pós-guerra. Françoise foi mãe de seus filhos, Claude e Paloma, e em 1964, publicou um livro de memórias que se tornou um best-seller. Nele, ela detalhou o processo criativo e a dinâmica da colaboração entre eles. Analisando a obra Mulher Flor, de 1950, vemos como Picasso usou curvas suaves, em um contraste maravilhoso com as linhas angulares de suas fases anteriores. Estudos de neurociência usando ressonância magnética funcional, em 2022, mostraram que as cores quentes usadas nessa obra ativam áreas do cérebro ligadas à empatia e criam uma conexão imediata com o espectador. Vamos viajar para Paris com este mapa interativo tridimensional. Aqui destacado com marcadores luminosos está o bairro de Saint-Germain-en-Desprez. Foi aqui, em 1943, em meio à efervescência cultural da cidade, que Picasso e Françoise Gillot se conheceram. Esse encontro não foi apenas o início de um relacionamento, mas de uma intensa colaboração artística. Ela influenciou profundamente o trabalho de ambos. O livro de memórias de Françoise, Viver com Picasso, foi um sucesso estrondoso, vendeu mais de 1 milhão de cópias e ofereceu ao mundo um olhar íntimo sobre a vida e a mente do gênio. O mapa nos ajuda a visualizar o cenário em que essa história fascinante começou a se desenrolar. Chegamos a 1954 e a um período de levação e inovação, conhecido como o período do rabo de cavalo. A inspiração foi a jovem Sylvette Lydia Corbett. Ela posou para mais de 60 obras entre pinturas, desenhos e esculturas. O estilo de Picasso mudou, tornou-se mais leve e quase inocente. O penteado icônico de Sylvette, o rabo de cavalo alto, tornou-se uma febre e influenciou a moda em todo o mundo, um verdadeiro símbolo da juventude dos anos 50. Uma obra-chave dessa fase é Sylvette de perfil, uma litografia colorida onde ele usa uma tinta fosca para criar uma sensação de pureza visual. Hoje Sylvette tem 90 anos e continua sendo uma artista ativa, expondo seus próprios trabalhos em Londres. Claro, a lista de inspirações não para por aí. Olga Koklova, uma bailarina dos balés russos, e sua primeira esposa foi a musa do período neoclassicista, entre 1920 e 1930. Ela é a mãe de seu primeiro filho, Paulo U. Retrato de Olga em uma poltrona, de 1918. É um exemplo perfeito
com suas linhas clássicas e elegância formal. Anos depois, Marie-Thérèse Walter inspirou uma série de esculturas em bronze sensuais e volumosas na década de 1930. A obra Cabeça de Mulher Marie-Thérèse, de 1931, é um exemplo de assemblage, em que Picasso combinou diferentes materiais para criar uma forma totalmente nova e expressiva. Cada mulher trouxe uma nova linguagem visual para sua arte. As obras de Picasso não eram apenas retratos. Elas exploravam temas universais. A Mulher que Chora é um estudo profundo sobre a emoção humana e o sofrimento. Guernica, por sua vez, é um poderoso manifesto político, refletindo os eventos da Guerra Civil Espanhola, que foram noticiados pelo jornal. Picasso continuou esse diálogo com a história. Obras como O Massacre na Coreia, de 1951, que conversa diretamente com os fuzilamentos de 3 de maio, de Goya. E não podemos nos esquecer da Pomba da Paz, uma litografia de 1949 que se tornou um símbolo mundial de harmonia e esperança, mostrando a versatilidade de sua mensagem artística. Em 1954, o mundo da arte perdeu Henri Matisse, grande amigo e rival de Picasso. A morte de Matisse impactou Picasso profundamente e o inspirou a criar uma de suas séries mais importantes, As Mulheres de Argel. Foram 15 variações a óleo, pintadas entre 1954 e 1955, como uma homenagem e um diálogo póstumo com o mestre das cores. A série é uma releitura de uma obra de Eugène Delacroix, de 1834, mas com a assinatura inconfundível de Picasso. Cores vibrantes e formas fluidas. Uma dessas pinturas quebrou todos os recordes, sendo vendida por 179 milhões de dólares em um leilão em 2015. Um testamento do poder desse diálogo entre gigantes. A ciência moderna continua revelando os segredos de Picasso. Uma análise com espectroscopia Raman, prevista para 2025, pretende identificar os pigmentos exatos usados em A Mulher que Chora. As primeiras descobertas sugerem que Picasso criava seus próprios tons personalizados, misturando pigmentos de maneiras únicas para alcançar a intensidade que desejava. Sua capacidade de trabalho era lendária. Em 1968, aos 86 anos de idade, ele produziu 147 gravuras em apenas 7 meses. Uma explosão de criatividade que desafia a idade e o tempo. Essa energia incansável é parte do que o torna um artista tão fascinante. Picasso estava em constante conversa com os mestres do passado. Em 1957, ele criou uma série de 58 variações sobre a obra-prima de Diego Velázquez, As Meninas. Ele não copiava, ele desmontava e reconstruía a pintura para entendê-la em seus próprios termos. Ele fez o mesmo com O Almoço na Relva de Manet, entre outras obras icônicas. Para Picasso, essa apropriação não era plágio, mas sim uma conversa artística através dos séculos, uma forma de dialogar com os artistas que ele admirava e se colocar como parte dessa grande tradição. Ele se via como um herdeiro e um inovador ao mesmo tempo. O legado de Picasso vai muito além de suas telas. Sua filha, Paloma Picasso, seguiu um caminho criativo e se tornou uma designer de joias de imenso sucesso, com coleções icônicas para grandes marcas. O Museu Picasso, em Paris, um dos mais importantes do mundo, foi formado graças a uma doação maciça de obras de arte da família para pagar impostos sobre a herança. São mais de 5.000 peças que formam um núcleo de uma coleção incomparável. A forma como a herança familiar foi estruturada ajudou a criar e fortalecer coleções de Picasso em museus ao redor do globo, garantindo que sua arte seja acessível para as futuras gerações. Picasso disse uma frase que define sua visão: "A arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade." Para ele, as colaborações com suas musas eram como espelhos criativos. Cada mulher refletia uma faceta diferente de sua própria alma e de seu tempo, permitindo que ele explorasse novas verdades sobre a vida, o amor e a condição humana. Elas não eram apenas modelos passivas, mas catalisadoras ativas de sua criatividade, empurrando-o para novos territórios artísticos e emocionais. Essa troca constante foi o verdadeiro motor de sua evolução como artista. Vamos revisitar um fato histórico crucial. O registro fotográfico que Dora Maar fez da criação de Guernica é um tesouro sem precedentes. Com seu acesso exclusivo ao ateliê, ela não apenas documentou o progresso da obra-prima, mas também revelou o método inovador de Picasso. As imagens mostram as várias etapas, as mudanças, as hesitações e as explosões de genialidade. É um olhar íntimo sobre a mente de um mestre em pleno ato de criação. Um documento que mudou para sempre a forma como entendemos o processo artístico. Grocas adora. Podemos testemunhar o nascimento de uma das obras mais importantes do século XX. Qual dessas inspirações te marcou mais? A intensidade de Dora Maar? A inteligência de Françoise Gilloc?
ou a leveza de Silvete? Comente aqui embaixo Dora Françoise ou Silvete e me diga por quê. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque na parte 5 vamos fazer um mergulho profundo em sua obra mais famosa, Guernica. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir e até a próxima parte. Você sabia que um bombardeio real inspirou a obra de arte mais poderosa e impactante da história? Bem-vindo à parte 5. Estamos falando de Guernica, pintada por Picasso em 1937. Mas essa tela monumental esconde segredos e símbolos ocultos que chocam o mundo até hoje. Prepare-se para uma jornada que vai mudar sua forma de ver a arte para sempre. Era 26 de abril de 1937. No meio da Guerra Civil Espanhola, aviões da Legião Condor nazista, a serviço do general Franco, bombardearam a pequena cidade basca de Guernica. O ataque foi brutal, covarde e mirava a população civil. Em Paris, Pablo Picasso já consagrado lia, chocado, os relatos do jornalista Georges Stier, que testemunhou a carnificina em primeira mão. A fúria e a dor tomaram conta do artista. Foi ali, naquele momento, que ele decidiu criar sua resposta. Uma tela gigante, de 3,5 metros de altura por quase 8 de largura. Seria o seu grito contra a barbárie. Ele usou apenas tons de preto, branco e cinza, com uma tinta fosca caseira, que ele mesmo preparou para eliminar qualquer brilho e mergulhar o espectador na escuridão daquele dia trágico. Picasso pintou Guernica em apenas 36 dias de trabalho febril e intenso. Sua companheira na época, a fotógrafa Dora Maar, registrou todo o processo, desde os primeiros traços até a finalização da obra. Graças a ela, hoje temos 45 estudos prévios e fotos que documentam a evolução da pintura. Picasso utilizou uma técnica chamada gratagem, raspando camadas de tinta para criar uma textura áspera, quase como se fossem as cinzas reais da cidade destruída. Uma análise de espectroscopia recente, feita em 2025, revelou algo fascinante. Ele misturou pigmentos de carvão diretamente no óleo. Isto intensificou a sensação de luto e destruição. Cada pincelada foi um ato de protesto, cada raspa de um lamento pelas vidas perdidas. Imagine poder caminhar pelas ruas de Guernica antes e depois do ataque. Agora isso é possível. Um mapa tridimensional interativo reconstrói a cidade, mostrando com precisão os locais destruídos, como o Mercado Central, que foi completamente aniquilado. Animações sutis de fumaça sobem dos escombros, ilustrando o caos e a desolação que tomaram conta do lugar. É uma forma poderosa de entender a escala da tragédia e a fonte da dor que inspirou Picasso. Essa reconstrução digital conecta-nos diretamente ao evento histórico, tornando a experiência de ver a obra ainda mais visceral e profunda. A tecnologia nos permite sentir, de certa forma, o que os habitantes de Guernica sentiram naquele dia fatídico. Cada figura em Guernica é um símbolo carregado de significado. O touro, imponente e sombrio à esquerda, representa a brutalidade, a força cega da guerra, mas também a resistência da Espanha. O cavalo, no centro, com a boca aberta e um grito de dor, simboliza o povo, as vítimas inocentes sofrendo o horror do conflito. Acima dele, uma mulher segura uma lâmpada a óleo, um pequeno ponto de luz e esperança em meio à escuridão total. No canto inferior, uma mãe chora com seu bebê morto nos braços. Uma imagem universal da dor e da perda civil. Picasso usou a fragmentação do cubismo tardio, não como um exercício de estilo, mas como uma linguagem para expressar a dor emocional e a desintegração da vida humana. Agora vamos entrar na obra como nunca antes. Com um zoom tridimensional, podemos explorar cada detalhe. Veja o touro rotacionando suavemente para revelar seus olhos cheios de fúria e indiferença. É a imagem do poder que destrói sem sentir. Uma análise de raio-x digital, feita em 2024, revelou que Picasso alterou a posição da cabeça do touro 8 vezes, buscando a expressão exata de força e terror. Essa tecnologia nos permite ver as cicatrizes do processo criativo, os arrependimentos e as decisões do artista, escondidas sob a camada final de tinta. É como se estivéssemos no ateliê ao lado de Picasso, observando a obra nascer. Guernica marca um ponto de virada na carreira de Picasso, inaugurando um período de forte expressão artística com viés político, que se estenderia de 1937 a 1951. A obra é uma declaração anti-guerra poderosa, influenciada diretamente pelo expressionismo. Podemos traçar um diálogo claro com os fuzilamentos de 3 de maio. De Goya, outro gigante espanhol que denunciou a violência da guerra. Anos depois, em 1951, Picasso pintaria Massacre na Coreia. Outra obra-prima que retoma o tema da brutalidade contra civis, mostrando como o trauma de Guernica continuou a ecoar em sua arte por muitos e muitos anos. A primeira vez que o mundo viu Guernica foi no pavilhão espanhol da Feira Mundial de Paris em 1937. A reação foi imediata e avassaladora.
Ao lado da imensa tela, cinejornais da época projetavam imagens da Guerra Civil Espanhola, criando um contraste brutal entre a arte e a realidade. Relatos contam que o público não falava, não aplaudia. As pessoas choravam em silêncio, profundamente tocadas pela força da denúncia de Picasso. A obra não foi feita para ser bonita, mas para ser um soco no estômago, um alerta para a consciência da humanidade. E desde sua primeira exibição, ela cumpriu seu papel com uma força inigualável. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Picasso decidiu que a obra não deveria voltar para a Espanha, enquanto o país não fosse uma democracia. Assim, em 1939, Guernica iniciou uma longa jornada. Ela foi confiada ao Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, onde ficou em exibição por mais de 40 anos, junto com outras 360 obras e estudos preparatórios. A tela se tornou um ícone mundial da luta pela paz. Finalmente, em 1981, após a morte de Franco e a restauração da democracia, Guernica voltou para casa. Hoje ela é a joia da coroa do Museu Reina Sofia, em Madrid, onde é exibida permanentemente. Protegida por um vidro à prova de balas, como o tesouro que é, uma réplica de Guernica em tapeçaria encomendada por Nelson Rockefeller foi doada para a sede da Organização das Nações Unidas, a ONU. Em Nova York, em 1985, ela foi instalada na entrada do Conselho de Segurança, um lugar onde se discutem guerras e a paz mundial. Mas em um dos episódios mais irônicos e simbólicos de sua história, em 2003, a tapeçaria foi coberta por uma cortina azul durante um discurso do secretário de Estado americano, Colin Powell, que defendia a invasão do Iraque. A imagem de um poderoso oficial falando sobre guerra, enquanto a maior obra de arte antiguerra da história era censurada às suas costas. Rodou o mundo como um símbolo da hipocrisia e do poder da arte. A tecnologia continua a nos revelar segredos sobre Guernica. A arqueologia digital, usando as fotos de Dora Maar, conseguiu reconstruir virtualmente o ateliê onde a obra foi pintada, permitindo-nos visitar o espaço de criação do artista. Em 2025, uma inteligência artificial identificou 23 áreas distintas, onde Picasso usou a técnica grattage, criando um relevo tátil que pode ser explorado digitalmente. Estudos de neurociência, baseados nas teorias de Rudolf Arnheim, mostraram que os tons monocromáticos da obra ativam o córtex visual primário de forma mais intensa, amplificando a resposta emocional e a empatia do observador. A ciência prova o que a alma já sentia. Guernica foi feita para nos impactar profundamente. A sombra de Guernica se estendeu por toda a obra tardia de Picasso. Em 1942, durante a ocupação nazista de Paris, ele pintou natureza morta com crânio de touro. Uma obra sombria que explora o tema da morte e da brutalidade, ecoando o Touro de Guernica. Em 1949, em um tom mais otimista, ele criou a Pomba da Paz. Uma litografia simples e poderosa que foi reproduzida em massa e se tornou um símbolo universal do movimento pacifista. Essas obras mostram como a experiência de pintar Guernica transformou Picasso, não apenas como artista, mas como um cidadão do mundo engajado na luta pela paz. O legado de Guernica é imenso e transcende o mundo da arte. A pintura inspirou incontáveis murais anti-guerra em cidades de todo o mundo, de Belfast a Beirute, tornando-se uma linguagem visual global contra a opressão. Seu valor é considerado inestimável. A obra nunca foi e nunca será vendida. Sua influência chegou até mesmo à arquitetura moderna, com projetos que utilizam a fragmentação espacial e a ausência de cor para criar ambientes que evocam reflexão e memória. Guernica não é apenas uma pintura, é um patrimônio da humanidade. Mas ainda há um último mistério. Durante um processo de restauração em 2022, especialistas descobriram algo incrível. Escondido sob as primeiras camadas de tinta, em um dos estudos para a obra, Picasso havia colado um pedaço de jornal real. E não era um jornal qualquer, era a edição do jornal francês que trazia a manchete sobre o bombardeio de Guernica, a notícia que deu origem a tudo. É a prova física, o coração da obra, a matéria-prima da indignação do artista, selada para sempre dentro de sua criação. Pablo Picasso disse uma vez: tudo o que você pode imaginar é real. Em Guernica ele pegou o horror real de uma guerra e o transformou em um alerta eterno, uma imagem que a humanidade jamais poderá esquecer. A obra não apenas retrata um evento, ela encarna a dor, o medo e a esperança de todas as vítimas de violência, em todos os tempos e lugares. Agora, queremos saber de você, qual símbolo de Guernica te impactou mais? O touro, o cavalo ou a lâmpada? Comente aqui embaixo e compartilhe sua impressão. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder a parte 6. Vamos explorar as incríveis releituras e reinterpretações dessa obra-prima ao longo da história. Obrigado por assistir e até a próxima parte. Depois da escuridão da guerra,
Picasso não pintou o desespero. Ele nos deu esperança. Bem-vindo à parte 6. Com um traço simples, ele desenhou uma pomba, um símbolo que voaria pelo mundo. Ele trocou as formas quebradas por linhas suaves e orgânicas, criando telas vibrantes que celebram a vida e a harmonia. Vamos descobrir juntos os ícones de paz que Picasso criou e que até hoje inspiram o mundo. A partir de 1944, Picasso mergulhou de cabeça em temas universais. Sua famosa Pomba da Paz, uma litografia de 1949, é o exemplo perfeito. Com linhas puras, em preto e branco, ele capturou a essência da serenidade. Essa simplicidade permitiu que a imagem fosse reproduzida milhões de vezes, estampando cartazes de congressos pela paz e eventos culturais no mundo todo. Em 1962, ele recebeu o Prêmio Lenin da Paz, um reconhecimento internacional que solidificou a influência de sua arte muito além das galerias. A pomba não era mais apenas um desenho, era um movimento. Agora, imagine essa pomba ganhando vida. Em 3 dimensões, ela voa suavemente pelo espaço, suas asas se abrindo devagar para revelar o ramo de oliveira que carrega no bico, o símbolo universal da paz. A técnica da litografia que Picasso dominava foi genial. Ela permitiu que essa mensagem de esperança se tornasse acessível a todos, transformando uma obra de arte em um ícone global, impresso em incontáveis cartazes e materiais. Uma verdadeira democratização da arte pela paz. Em 1951, Picasso pintou uma obra poderosa, Massacre na Coreia. Este óleo sobre tela usa formas abstratas e tons mais contidos para criar uma composição empatante. As figuras geométricas, quase robóticas dos soldados de um lado, contrastam com a vulnerabilidade das mulheres e crianças do outro. Essa obra faz um diálogo direto com a obra-prima de Goya, o 3 de maio de 1808, criando uma ponte artística através dos séculos, para denunciar a brutalidade da guerra. É um exemplo fascinante de como o expressionismo abstrato podia carregar um peso político e emocional imenso. Quando colocamos Massacre na Coreia ao lado de O 3 de Maio de Goya, a conexão é imediata. A composição, a divisão entre algozes e vítimas, a crueza da cena. Um zoom nas linhas de ambas as obras revela uma fluidez semelhante na representação do desespero. Uma análise de inteligência artificial, realizada em 2025, conseguiu até identificar traços estilísticos de Goya nos esboços iniciais que Picasso fez para sua tela, provando que essa influência foi uma escolha consciente e profunda do artista. Após 1945, o período surrealista de Picasso ganhou novas formas. As linhas duras e fragmentadas deram lugar a formas mais orgânicas e fluidas. A obra O Beijo é um exemplo perfeito dessa transição. Nela, 2 figuras se fundem em um abraço apaixonado, representadas por curvas suaves e entrelaçadas que transmitem uma emoção visceral. Esse estilo contrasta fortemente com as estruturas mais rígidas de suas fases anteriores, como o cubismo, mostrando um artista em constante evolução, sempre explorando novas maneiras de representar o corpo e a emoção humana. E, entre 1954 e 1955, Picasso embarcou em um de seus projetos mais ambiciosos, a série As Mulheres de Argel, inspirado pela morte de seu amigo e rival, Henri Matisse. Picasso decidiu criar sua própria versão da famosa obra de Delacroix, de 1834. Ele não fez apenas mas 15 variações a óleo, cada uma explorando cores vibrantes e formas arredondadas de uma maneira única. Uma dessas obras se tornaria histórica, sendo vendida em 2015 por um valor recorde de 179 milhões de dólares, um testemunho do poder duradouro de sua genialidade. Os temas universais de harmonia e criação são o fio condutor da obra tardia de Picasso. A harmonia que vimos ecoar na Pomba da Paz reaparece nessas composições cheias de vida. A criação contínua, por sua vez, é evidente em seus autorretratos tardios, onde ele se confronta com a passagem do tempo, mas com um pincel que nunca descansa. Ele mesmo disse uma frase icônica sobre isso, afirmando que levava muito tempo para se tornar jovem, indicando uma espécie de regressão artística em busca da pureza e da liberdade criativa da infância. Descobertas científicas recentes nos deram um novo olhar sobre o processo criativo de Picasso. Em 2025, usando espectroscopia de imagem, pesquisadores revelaram camadas ocultas de tinta e desenho sob a superfície de suas composições do pós-guerra. Eles descobriram que Picasso usava carvão misturado à tinta para criar texturas ricas e profundas. A arqueologia digital foi ainda mais longe, reconstruindo virtualmente seu ateliê de 1951. Isto permitiu caminharmos pelo espaço onde essas obras-primas nasceram e entender melhor seu ambiente de trabalho. Mesmo durante a ocupação de Paris,
Entre 1940 e 1944, a criatividade de Picasso não parou. Com a escassez de materiais, ele se voltou para a escultura usando objetos do cotidiano de maneiras inovadoras. A famosa cabeça de touro feita com um selim e um guidão de bicicleta é o maior exemplo de sua genialidade no Found Object Assemblage, ou montagem com objetos encontrados. O conceito é brilhante e reversível. Vemos um touro, mas também vemos as peças de bicicleta, mostrando como a arte pode transformar a percepção do mundo ao nosso redor. O legado cultural dessas obras é imenso. A Pomba da Paz se tornou um emblema universal, aparecendo em protestos, eventos pela paz e em materiais educativos em todo o mundo. A imagem transcendeu a arte para se tornar um símbolo político e social. A influência de Picasso na expressão artística global é inegável, inspirando gerações de artistas a usar sua voz e seu talento para comentar sobre o mundo, para lutar por um ideal e para celebrar a beleza da criação. Em 2024, um novo mistério foi revelado. Durante a restauração de uma de suas composições do pós-guerra, especialistas encontraram um elemento colado sob a tela. Não era um rascunho ou um erro, mas um fragmento de um jornal da época, com uma notícia sobre as negociações de paz. Picasso não apenas o escondeu, mas o integrou artisticamente à estrutura da pintura, um detalhe histórico que adiciona mais uma camada de significado à sua incansável busca pela paz através da arte. Picasso tinha uma citação famosa que resume perfeitamente sua ética de trabalho. A inspiração existe, mas ela tem que te encontrar trabalhando. E ele era a prova viva disso. Picasso criou incansavelmente até os 91 anos de idade. Sua vida não foi uma espera passiva pela musa da inspiração, mas uma busca ativa e diária pela criação. Ele estava sempre em seu ateliê, sempre com um lápis, um pincel ou um pedaço de argila nas mãos, transformando o mundo ao seu redor. Uma curiosidade final que demonstra seu ritmo criativo impressionante. Em 1968, aos 86 anos, Picasso produziu uma série de gravuras em metal. Em apenas 7 meses, ele criou 147 impressões diferentes. Essa explosão de criatividade em uma idade tão avançada é notável e mostra que sua paixão e sua energia para a arte nunca diminuíram. Ele era uma força da natureza, um artista em seu estado mais puro até o fim. Outra obra fundamental para entender esse período é a Casa Mortuária. Feita com óleo e carvão sobre tela, ela possui uma textura expressiva e dramática, assim como Guernica e Massacre na Coreia. A pintura monumental explora temas humanos profundos, como a dor e a perda, mas sempre com um olhar único de Picasso, que transforma o sofrimento em uma poderosa declaração artística. É uma obra que nos convida à reflexão sobre a fragilidade da vida. E agora, eu quero saber de você, dessas obras do pós-guerra, qual símbolo mais te encantou? A delicadeza da pomba, a paixão do beijo ou a complexidade da série de Argel? Comente aqui embaixo! E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder a parte 7, onde vamos explorar o legado final de Picasso e sua influência eterna. Obrigado por assistir. Até a próxima parte. Você sabia que Picasso não só criou obras originais, mas também conversou com os grandes mestres do passado, através de suas telas? Bem-vindo à parte 7. Ele pegava clássicos da história da arte e transformava-os completamente, injetando sua visão cubista única. Prepare-se para ver como ele reinventou obras icônicas, criando um diálogo visual que atravessa séculos. A obra-prima de Velázquez, As Meninas, de 1656, é um dos maiores enigmas da arte. Em 1957, Picasso ficou obcecado por ela e criou não uma, mas 58 variações a óleo. Ele desmontou a cena, fragmentou as figuras em planos geométricos e usou cores vibrantes, que abstraem completamente as formas originais. Cada pincelada adiciona uma nova camada de emoção e complexidade, transformando a corte espanhola em um espetáculo cubista. É uma análise profunda, quase uma dissecação artística da composição de Velázquez. Agora, vamos mergulhar de cabeça nessa transformação. Imagine colocar a versão original do Museu do Prado lado a lado com a de Picasso, mas em 3 dimensões. À medida que nos aproximamos, vemos como Picasso alterou a composição espacial. Ele brincou com a perspectiva, mudou a posição das figuras e reinventou a luz e a sombra. A infanta Margarita, por exemplo, que no original é o centro sereno da cena, nas mãos de Picasso, tornou-se uma figura de múltiplas faces, cheia de movimento e energia. É uma aula de como um artista pode subverter e homenagear ao mesmo tempo. A ousadia de Picasso não parou em Velázquez. Em 1960, ele voltou sua atenção para O Almoço na Relva, de Manet,
uma obra que já tinha chocado a sociedade em sua época. A releitura de Picasso foi ainda mais longe. Ele não apenas traduziu a cena para sua linguagem cubista, mas também adicionou esculturas de bronze que parecem saltar da tela, integrando pintura e escultura de uma forma nunca vista. As formas geométricas dialogam diretamente com o realismo de Manet, criando uma tensão fascinante entre o clássico e o moderno. Para entender essa metamorfose, vamos visualizar uma transição animada. Imagine a cena realista de Manet se desfazendo suavemente. As linhas curvas e suaves das figuras originais começam a se quebrar, a se transformar em planos angulares e afiados em questão de segundos. As cores naturalistas explodem em tons puros e vibrantes. É como assistir à evolução da arte em tempo real, vendo um mestre do século XX desmontar e reconstruir o trabalho de um mestre do século XIX, mostrando que a arte está sempre em movimento e sempre se reinventando. Entre 1954 e 1955, Picasso se dedicou a outra grande releitura, As Mulheres de Argel, inspirada na obra de Delacroix. Ele criou 15 variações a óleo, num projeto que também serviu como uma homenagem ao seu amigo e rival René Matisse, que havia falecido recentemente. As cores intensas e as formas fluidas são um tributo claro a Matisse, combinadas com a fragmentação cubista de Picasso. O resultado é uma série vibrante Chaya do Vida, que une o orientalismo de Delacroix, a cor de Matisse e a forma de Picasso em uma síntese poderosa. As influências de Picasso eram vastas, e muitas de suas composições dinâmicas, especialmente aquelas com temas de conflito, podemos ver ecos do 3 de maio de 1808 de Goya, a forma como ele organiza as figuras, a tensão dramática, a luz focada nos personagens centrais, tudo remete à maestria de Goya em capturar o drama humano. Além disso, sua exploração do espaço e da perspectiva mostra um profundo conhecimento dos mestres do Renascimento, como Uccello e Piero della Francesca. Picasso não copiava, ele absorvia e transformava. Para Picasso, reinterpretar não era um ato de cópia, mas sim uma conversa artística. Ele via a história da arte não como um museu de obras intocáveis, mas como um repertório vivo de ideias, formas e soluções. Ao se apropriar desses clássicos, ele não apenas os homenageava, mas também enriquecia sua própria narrativa, mostrando que a grande arte é um diálogo contínuo. Ele provou que um artista moderno poderia olhar para o passado, não para imitá-lo, mas para desafiá-lo e expandi-lo. A ciência moderna ajuda-nos a entender ainda mais o gênio de Picasso. Em 2025, uma análise com espectroscopia em suas variações de As Meninas revelou os pigmentos exatos que ele misturou. Descobriu-se que ele usava carvão misturado às tintas, para obter texturas mais profundas e sombras mais intensas. Uma técnica incomum que mostra sua constante experimentação. Essas descobertas dão-nos um vislumbre fascinante do seu processo criativo, revelando os segredos químicos por trás de sua magia visual. Mesmo em idade avançada, Picasso nunca parou de criar. Aos 86 anos, em 1968, ele mergulhou na técnica de entalhe e gravura. Em apenas 7 meses, produziu a incrível marca de 147 impressões. Esse ritmo criativo frenético mostra uma urgência e uma paixão que nunca diminuíram. Cada gravura é uma explosão de energia, explorando temas eróticos, mitológicos e circenses com a vitalidade de um jovem artista. Ele provou que a idade é apenas um número quando a alma é criativa. O legado de Picasso é tão monumental quanto sua obra. O Museu Picasso de Paris, por exemplo, abriga os esboços preparatórios para Les Demoiselles d'Avignon, doados pelo próprio artista, para que o público pudesse entender seu processo criativo. Outro momento crucial foi a compra de obras pela cidade de Basileia, na Suíça, em 1967, que incluiu estudos preliminares valiosíssimos. Essas instituições não guardam apenas obras prontas, mas sim o pensamento do artista, os seus rascunhos, suas dúvidas e suas descobertas. Mas os segredos não param por aí. Em 2024, uma análise de raio-x nas variações de As Meninas revelou algo chocante. Sob as camadas de tinta cubista, existem esboços ocultos. E o mais interessante é que alguns elementos da composição original de Velázquez foram preservados intencionalmente, por baixo de tudo, como uma fundação secreta sobre a qual Picasso construiu sua própria visão. É como se ele quisesse manter a alma do original intacta, mesmo enquanto a revolucionava na superfície. Picasso disse uma vez uma frase que resume toda a sua filosofia: "Levei a vida inteira para aprender a desenhar como uma criança." Ao reinventar os clássicos, ele não estava apenas mostrando sua erudição, mas também buscando uma nova inocência, uma liberdade de expressão que ele via
na arte infantil. Ele desmontava a técnica acadêmica para encontrar uma verdade mais pura e direta, transformando a sofisticação dos mestres em algo novo, primitivo e visceralmente poderoso. Um detalhe final e curioso sobre suas séries de releituras é que muitas delas incluem colagens com pedaços de jornais reais. Ao integrar esses fragmentos do cotidiano em suas obras, Picasso quebrava a fronteira entre a arte e a vida. Um recorte de jornal, um objeto banal, tornava-se parte de uma composição artística eterna. Era mais uma forma de ele dizer que a arte não está num pedestal isolada do mundo, mas sim em constante diálogo com ele. E esse diálogo não se limitava à pintura. Pense na sua famosa escultura Cabeça de Touro, feita com um selim e um guidão de bicicleta. É uma obra de found object, ou objeto encontrado, e seu conceito é reversível. Você vê um touro, mas também vê as peças da bicicleta. Essa ideia de transformação dialoga diretamente com os grandes mestres da escultura, mostrando que é possível criar formas poderosas com os materiais mais simples, reinventando a própria definição de escultura. E agora, eu quero saber de você, qual dessas releituras de Picasso te surpreendeu mais? Análise profunda de As Meninas, a explosão de cores em Mulheres de Argel ou o Sádia do Almoço na Relva? Deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder a parte 8, onde vamos mergulhar em mais curiosidades e segredos da vida deste gênio. Até lá, até a próxima parte. Você já imaginou transformar lixo em uma obra de arte que vale milhões? E se eu te dissesse que Picasso fez exatamente isso, com um guidão de bicicleta e um selim? Bem-vindo à parte 8. Fique comigo e descubra como objetos do dia a dia viraram esculturas icônicas, revelando os segredos técnicos que mudaram a história da arte para sempre. Em 1942, em meio à ocupação nazista, em Paris, Picasso olhou para um guidão de bicicleta e um selim descartados e não viu lixo. Ele viu a cabeça de um touro. Assim nasceu a Cabeça de Touro, uma das suas esculturas mais geniais. Utilizando a técnica do assemblage que une objetos encontrados, ele simplesmente juntou as duas peças. O mais incrível, a obra tem um conceito reversível. A qualquer momento ela poderia ser desmontada e voltar a ser apenas um guidão e um selim. É a prova de que a arte está na visão do artista, não no material. Mais tarde ele fundiu a peça em bronze, eternizando sua forma e capturando a textura metálica original. Um gesto que solidificou essa ideia revolucionária. Vamos observar essa genialidade de perto. Imagine a cabeça de touro girando suavemente em 3 dimensões. Cada ângulo revela uma nova perspectiva. Agora vamos dar um zoom nos detalhes. Veja a união quase bruta que o bronze preservou. É a marca do processo. A impressão digital da criação. Em uma animação podemos ver o passo a passo da montagem. O guidão se encaixa perfeitamente no selim. É uma simplicidade que desafia nossa percepção. Como algo tão comum pode se transformar em um símbolo tão poderoso? A resposta está na mente de Picasso, que via potencial onde a maioria de nós vê apenas o cotidiano. Essa escultura não é só metal, é uma declaração sobre a transformação e a imaginação. Agora vamos de Paris para a Espanha, para a dor imortalizada em Guernica. A técnica aqui é tão poderosa quanto a mensagem. Picasso não apenas pintou, ele esculpiu a tela. Ele usou o grattage, uma técnica inovadora de raspagem. Imagine-o arranhando as camadas de tinta a óleo, ainda frescas, para criar uma textura que lembra cinzas e escombros. Esse relevo tátil não é apenas visual, ele nos faz sentir a brutalidade do bombardeio. Em 2012, uma análise com nanosondas confirmou o que se suspeitava. Picasso usou tinta caseira comum, mostrando que sua genialidade não dependia de materiais caros, mas de sua capacidade de inovar com o que tinha em mãos. A textura de Guernica é a própria cicatriz da guerra. Vamos visualizar o processo de gratagem em Guernica. Uma animação mostra Picasso com uma espátula ou o cabo de um pincel, raspando a tinta molhada, camada por camada. A tela ganha uma textura áspera e irregular. Cada arranhão é um gesto de dor, de protesto. O neurocientista Antônio Damasio fala sobre como a arte pode ativar nossas percepções sensoriais e evocar emoções profundas. A textura de Guernica faz exatamente isso. Ao olhar para a obra, quase podemos sentir a poeira, o caos, a desolação. Picasso não queria que apenas víssemos a tragédia. Ele queria que a sentíssemos na pele. A raspagem não é um detalhe técnico, é o coração emocional da obra. Em A Casa Mortuária, de 1945, Picasso explora novamente o luto e a tragédia, mas com uma combinação de materiais diferente. Aqui ele mistura tinta a óleo com carvão. O resultado é uma paleta de tons sombrios, quase monocromática e texturas extremamente rugosas. O carvão
um material primitivo e terroso. Adiciona uma granulação que o óleo sozinho não conseguiria alcançar. Essa escolha não é estética, é expressiva. A aspereza da superfície ecoa a crueza da morte e a angústia da perda. É como se a própria matéria da pintura estivesse em luto, expressando uma emoção profunda que palavras não conseguem descrever. Durante os anos da Segunda Guerra, entre 1940 e 1944, a escassez de materiais era uma realidade. Mas, para Picasso, a limitação era um convite à criatividade. Nesse período, sua produção de esculturas em bronze aumentou surpreendentemente. Como ele usava materiais reciclados, pedaços de metal ou berretos descartados, tudo era recolhido e levado para a fundição. Esses fragmentos do cotidiano eram derretidos e renasciam como formas orgânicas, figuras humanas e animais cheios de vida. Ele transformava o que a guerra destruía em arte que perduraria. Suas esculturas de bronze dessa época são um testemunho da resiliência do espírito humano e da capacidade da arte de florescer mesmo nos tempos mais sombrios. Picasso não inventou tudo sozinho. Em 1912, junto com Georges Braque, ele co-criou a colagem, uma técnica que mudaria a arte moderna. Em vez de apenas representar o mundo, eles começaram a trazer pedaços do mundo real para dentro da tela. Jornais, papéis de parede, rótulos. Esses fragmentos de realidade não eram aleatórios. As manchetes dos jornais, por exemplo, adicionavam camadas narrativas, comentando sobre a política e a sociedade da época. A colagem quebrou a barreira entre a arte e a vida, mostrando que um pedaço de jornal poderia ser tão significativo quanto uma pincelada de tinta. A ciência continua a desvendar os segredos de Picasso. Imagine que em um futuro próximo, em 2025, cientistas usam uma técnica chamada espectroscopia Raman para analisar suas obras. Eles descobrem pigmentos híbridos em suas assemblages, misturas que ninguém conhecia. Picasso não seguia receitas. Ele experimentava. Análises revelam que ele misturava tinta a óleo com areia, serragem e outros materiais para criar efeitos de textura únicos. Essas descobertas científicas não diminuem a magia de sua arte. Pelo contrário, mostram o quão profundo era seu conhecimento dos materiais e sua busca incessante por novas formas de expressão. Mesmo na velhice, a energia criativa de Picasso era inesgotável. Aos 86 anos, em 1968, ele se trancou em seu estúdio e, em apenas 7 meses, produziu uma série impressionante de 147 gravuras. Usando a técnica do entalhe, ele riscava as matrizes de metal com uma fúria e uma liberdade incríveis. Cada matriz permitia variações quase infinitas, e ele explorava cada possibilidade, mudando tintas, papéis e pressões. Essa explosão de criatividade mostra um artista que, até o fim da vida, recusou-se a parar de inventar e de se reinventar. A criatividade de Picasso não se limitava às artes visuais. Entre 1935 e 1959, ele escreveu mais de 300 poemas. Sua escrita era surrealista, um fluxo de consciência, cheio de imagens inesperadas e associações livres. Essa prática poética influenciou diretamente seus desenhos. As linhas fluidas, os traços contínuos que parecem dançar no papel, têm a mesma espontaneidade de seus poemas. Para Picasso, não havia fronteiras entre as artes. Pintar, esculpir, escrever. Tudo era parte do mesmo impulso criativo, uma forma de dar vazão ao universo que existia em sua imaginação. As pinturas de Picasso ainda guardam mistérios. Em uma descoberta recente do 2024, exames do raio-X revelaram camadas ocultas sob a tinta a óleo de algumas de suas obras mais famosas. Por baixo da superfície, os cientistas encontraram colagens secretas, pedaços de jornais e outros papéis que Picasso decidiu cobrir. Mas por quê? Seria uma mudança de ideia ou uma camada de significado intencionalmente escondida? Esses elementos preservados sob a tinta são como cápsulas do tempo, dando-nos pistas sobre seu processo criativo e as histórias que ele escolheu contar e as que preferiu esconder. O próprio Picasso resumiu sua filosofia de uma forma brilhante. Tudo o que você pode imaginar é real. Essa frase captura a essência de seu trabalho. Ele não via o mundo como ele é, mas como ele poderia ser. Ele transformava lixo em tesouro, objetos comuns em esculturas eternas, e pensamentos fugazes em poemas e pinturas. Para ele, a imaginação não era uma fuga da realidade, mas a ferramenta mais poderosa para criá-la. Sua vida e sua obra são a prova de que os limites existem apenas para serem quebrados. Um último detalhe fascinante sobre Guernica revela o perfeccionismo de Picasso. Ele usou uma tinta fosca, feita em Micasa, para pintar o mural. Por quê? Para eliminar qualquer reflexo de luz. Ele queria que a obra fosse vista sem distrações e que o espectador fosse completamente imerso na cena.
O acabamento cru, quase sem brilho, intensifica o drama e a sobriedade da pintura. É um detalhe técnico que tem um impacto emocional gigantesco, mostrando como cada escolha, por menor que pareça, era pensada para servir a mensagem poderosa da obra. Para entender a evolução de Picasso, vale a pena olhar para outras obras, como Moça em Frente ao Espelho, de 1932. Nesta pintura a óleo, ele usa cores vibrantes e formas distorcidas para explorar temas de identidade, dualidade e a percepção de si mesma. A mulher se vê no espelho, mas sua imagem refletida é sombria, envelhecida. É uma exploração profunda da psique feminina e um exemplo fantástico de como Picasso usava o expressionismo e o cubismo para ir além da aparência física e pintar a realidade interior de seus personagens. Chegamos ao fim desta jornada pelas inovações de Picasso. De todas essas técnicas revolucionárias que vimos, qual delas mais te impressionou? Foi a genialidade da técnica de montagem, transformando lixo em arte? A textura emocional da raspagem? Ou a resiliência das esculturas em bronze feitas com material reciclado? Comente aqui embaixo a sua favorita. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder a parte 9, onde vamos explorar o legado duradouro deste gênio da arte. Obrigado por assistir. Até a próxima parte. Você sabia que Pablo Picasso já foi interrogado pela polícia francesa sob a suspeita de ter roubado a Mona Lisa? Bem-vindo à parte 9. Em 1911, um escândalo abalou o mundo da arte. A obra-prima de Porra da Vinci desapareceu do Louvre. No meio dessa confusão, a polícia descobriu que Picasso guardava em seu ateliê 2 estatuetas ibéricas antigas, que tinham sido roubadas do próprio museu anos antes. Como essas peças foram parar com ele e qual a sua ligação com o roubo da Mona Lisa? A verdade por trás desse interrogatório é mais surpreendente do que você imagina e revela uma trama de amizade, medo e coincidências que marcou a vida do artista para sempre. Fique comigo para desvendar cada detalhe dessa história. O roubo da Mona Lisa, em 1911, deixou Paris em pânico. As investigações estavam em todo lugar e a pressão para encontrar o culpado era imensa. Foi então que um amigo de Picasso, o poeta Guillaume Apollinaire, decidiu agir. Anos antes, em 1907, ele havia comprado de um conhecido umas estatuetas ibéricas e as vendeu para Picasso. Agora, com medo de ser implicado no caso da Mona Lisa, Apollinaire tentou devolver as peças anonimamente, mas acabou sendo descoberto e preso. Ele confessou que Picasso também tinha algumas dessas estatuetas. A polícia então interrogou ambos. Eles ficaram apavorados, mas no fim, foram liberados por falta de provas que os ligassem ao roubo principal. O verdadeiro ladrão da Mona Lisa, Vincenzo Parugia, um funcionário do Louvre, só foi capturado 2 anos depois. Mas o susto marcou Picasso profundamente. Imagine a cena: Picasso jovem e já um nome em ascensão, numa sala de interrogatório fria da polícia parisiense. Diante dele, sobre uma mesa de madeira, estão as pequenas esculturas ibéricas, suas formas antigas e misteriosas sendo o centro de uma acusação gravíssima. A tensão no ar é palpável. Os detetives o questionam, e ele, com seu sotaque espanhol, tenta explicar como adquiriu aquelas peças. Ele conta sobre o amigo que as vendeu, a fascinação que sentiu pela arte primitiva. Para Picasso, aquelas estatuetas não eram fruto de um roubo, mas uma fonte de inspiração vital que transformaria sua arte para sempre. Elas foram a semente para uma das maiores revoluções artísticas do século XX, o cubismo. A ironia é que, apesar de ter sido inocentado, o nome de Picasso ficaria para sempre ligado a histórias de desaparecimentos no mundo da arte, mas de uma forma diferente. Hoje, mais de 1000 obras de Picasso estão registradas como desaparecidas ou roubadas. Isso mesmo, mais de 1000 é o recorde mundial entre todos os artistas. Muitas dessas pinturas, desenhos e esculturas foram levadas de museus, galerias e coleções particulares ao longo das décadas. Acredita-se que grande parte delas circule no mercado negro de arte, escondidas em coleções privadas de origem desconhecida, esperando o momento certo para reaparecer. Cada uma dessas obras perdidas carrega não apenas o gênio de Picasso, mas também uma história de mistério e crime. Quando Picasso faleceu em 1973, ele não deixou apenas um legado artístico imenso, mas também uma fortuna colossal. Na época, seu patrimônio foi estimado entre 100 e 250 milhões de dólares. Se nós trouxermos esse valor para os dias de hoje, estamos falando de bilhões de dólares. Uma herança dessa magnitude, claro, gerou uma das disputas judiciais mais complexas e caras da história. Seus herdeiros, incluindo filhos legítimos e ilegítimos, travaram uma batalha legal que durou 6 anos. De 1973 a 1979, apenas os custos com advogados e processos chegaram a 30 milhões de dólares na época. Foi uma saga familiar,
digna de um filme, em que cada um lutava por sua fatia do império deixado pelo gênio. E, falando em herdeiros, uma das figuras mais interessantes que surgiram dessa história é Paloma Picasso, a filha mais nova do artista. Ela não apenas herdou parte da fortuna, mas construiu seu próprio império. Hoje, seu patrimônio pessoal é estimado em mais de 600 milhões de dólares. Como ela conseguiu isso? Paloma tornou-se uma designer de renome mundial, especialmente conhecida por suas criações de joias para a icônica marca Tiffany. Suas peças, com um estilo ousado e único, tornaram-se um sucesso global. Ela soube usar o nome de peso que carregava, mas provou ter seu próprio talento e visão, transformando o legado artístico da família em uma marca de luxo e sucesso por direito próprio. Sabe aquela imagem clássica de Picasso usando uma camisa listrada? Aquilo não era por acaso. Ele amava as camisas bretãs, aquelas com listras horizontais, e a história por trás delas é fascinante. Originalmente, essa camisa era o uniforme oficial dos marinheiros da Bretanha. Na França, instituído em 1858, diz a lenda que as 21 listras representavam cada uma das vitórias de Napoleão Bonaparte. O tecido facilitava encontrar um marinheiro que caísse no mar. Mas foi a estilista Coco Chanel que, em 1917, transformou a peça de uniforme naval em um item de moda indispensável. Picasso adotou o estilo e tornou-o sua marca registrada, um símbolo de sua personalidade despojada e, ao mesmo tempo, profundamente conectada com a cultura francesa. Picasso foi um artista que quebrou todas as regras, então não é surpresa que ele também tenha quebrado uma das mais antigas tradições do mundo da arte. Em 1971, aos 90 anos de idade, ele recebeu uma honra sem precedentes. O Museu do Louvre, o mais importante do mundo, decidiu celebrar sua carreira com uma grande exposição em sua galeria principal. O detalhe, Picasso torna-se aí o primeiro artista vivo a ter suas obras expostas no Museu do Louvre. Normalmente, o museu só exibia trabalhos de mestres que já haviam falecido. Essa homenagem foi o reconhecimento máximo, em vida, por sua genialidade e pelo impacto revolucionário que sua arte teve na história. Ele não precisou morrer para se tornar um clássico imortal. A fascinação por Picasso é tão grande que até a ciência moderna debruçou-se sobre seus hábitos. Lembra-se das famosas camisas listradas? Em 2012, cientistas usaram uma tecnologia de ponta, chamada de nanosondas, para analisar os pigmentos e tecidos de algumas das camisas originais de Picasso que foram preservadas. Eles queriam entender a composição exata dos materiais que ele usava. A análise confirmou os tipos de corantes e fibras têxteis da época, validando a autenticidade das peças e dando-nos uma visão microscópica do dia a dia do artista. É incrível pensar que a tecnologia do século XXI ajuda-nos a confirmar e a entender melhor a preferência estilística de um gênio que viveu no século passado. Não dá para falar de Picasso sem mencionar sua maior contribuição para a arte, o cubismo. Em 1907, junto com seu amigo e também artista Georges Braque, Picasso iniciou uma revolução. Eles começaram a quebrar as formas, a mostrar os objetos de múltiplos ângulos ao mesmo tempo, desafiando séculos de tradição da perspectiva, mas eles não pararam por aí. Picasso foi além da pintura e inventou a colagem, trazendo pedaços do mundo real, como jornais e tecidos, para dentro da tela. Ele também criou a escultura construída, montando obras a partir de diferentes materiais. Em vez de esculpir em um único bloco, essas invenções não apenas criaram um novo movimento, mas mudaram para sempre a definição do que a arte poderia ser. O legado de Picasso não vive apenas em suas obras espalhadas pelo mundo, mas também em instituições dedicadas inteiramente a ele. A principal delas é o Museu Picasso em Paris. Inaugurado em 1985, o museu nasceu de um acordo inteligente com o governo francês. Para pagar os impostos sobre a herança bilionária, a família doou ao Estado uma quantidade impressionante de obras. Foram mais de 5.000 peças, incluindo pinturas, esculturas, desenhos e cerâmicas. Mas isso era só uma parte. A coleção pessoal que Picasso guardou para si ao longo da vida era ainda maior, estimada em cerca de 16.000 obras. Esse acervo pessoal revela a mente de um colecionador voraz, que guardava não apenas suas próprias criações, mas também a arte que o inspirava, e as estatuetas ibéricas que quase levaram Picasso para a cadeia. O mistério em torno delas continua a fascinar os historiadores. Em 2024, uma nova análise usando tecnologia de raio-x
revelou detalhes que antes eram invisíveis. Os exames mostraram marcas e ferramentas de fabricação ocultas sob a superfície das peças. Mais importante, essa análise aprofundou nossa compreensão de como essas esculturas antigas influenciaram diretamente a obra-prima que Picasso estava desenvolvendo na época. Les Demoiselles d'Avignon, as formas angulares, os rostos que parecem máscaras, tudo isso tem uma conexão direta com a arte ibérica que ele tanto admirava. Aquelas pequenas estatuetas não eram apenas objetos roubados, mas a chave para uma revolução artística. Picasso, uma vez, disse uma frase que resume toda a sua filosofia: a arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. O que ele queria dizer com isso? Ele acreditava que a arte não precisa copiar a realidade exatamente como ela é. Pelo contrário, ao distorcer, quebrar e reinventar a realidade, o artista consegue revelar uma verdade mais profunda sobre a vida, sobre as emoções e sobre a condição humana. Ele não pintava o que via, mas o que sentia e o que sabia sobre as coisas. Picasso tinha o poder de pegar um objeto cotidiano, um rosto, uma cena banal, e transformá-lo em algo eterno, carregado de significado. Sua arte convida-nos a ver o mundo não apenas com os olhos, mas com a alma. Mesmo após sua morte, o nome Picasso continuou sendo tão poderoso que virou alvo de disputas comerciais. Em 1989, uma grande batalha judicial aconteceu por causa do uso do nome Picasso em marcas e produtos comerciais. A montadora francesa Citroën queria lançar um modelo de carro chamado Citroën Jara Picasso. Os herdeiros do artista entraram na justiça para proteger o legado e a imagem associada ao nome. A disputa levantou um debate global sobre até que ponto um nome tão icônico pode ser comercializado. No fim, um acordo foi feito, mas o caso mostrou como o nome Picasso tornou-se uma marca global, um sinônimo de genialidade e valor, que precisava ser cuidadosamente protegido por sua família. E para finalizar, uma história que mostra o poder da comunidade e o amor pela arte. Um dos esboços preparatórios mais importantes para Les Demoiselles d'Avignon foi doado por Picasso à cidade de Basileia, na Suíça, em 1967. Foi um gesto de gratidão. Anos antes, duas de suas obras que estavam emprestadas a um museu local foram danificadas em um acidente de avião. A companhia aérea pagou uma indenização, mas o valor não era suficiente para comprar as obras em definitivo. Então, a população de Basileia mobilizou-se, votou em um referendo e aprovou a compra das pinturas com dinheiro público. Picasso ficou tão comovido com essa demonstração de amor pela sua arte que presenteou a cidade com mais obras, incluindo esse esboço histórico. De todas essas histórias, qual fato sobre Picasso te chocou mais? O interrogatório pela polícia? Seu gosto por moda? A herança bilionária? Ou a disputa pelo seu nome? Deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos muito saber sua opinião. E se você gostou de mergulhar nesses segredos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque a parte 10, afinal, tá chegando, com revelações ainda mais surpreendentes. Obrigado e até a próxima parte. Você sabia que Pablo Picasso não apenas pintou, mas redefiniu completamente a arte para sempre? Bem-vindo à última parte. E se eu te dissesse que seu legado está vivo, pulsando em museus ao redor do mundo, conectados por linhas invisíveis de pura criatividade? Prepare-se para uma jornada global pela herança imortal de um gênio. O legado de Picasso é tão vasto que, em 1985, para pagar os impostos sobre sua herança, sua família doou mais de 5.000 obras ao Estado francês, dando origem ao magnífico Museu Picasso em Paris. Imagine só, 5.000 peças. Isso inclui esboços raríssimos e estudos preparatórios para obras como Les Demoiselles d'Avignon, permitindo-nos espiar diretamente o processo criativo do mestre. Enquanto isso, do outro lado do Canal da Mancha, Tate Modern, em Londres, exibe permanentemente A Mulher que Chora, uma pintura que captura a dor de uma forma tão visceral que se tornou um ícone universal do sofrimento. Pense nisso. Um único artista, com obras tão poderosas, que se tornaram pilares em alguns dos museus mais importantes do mundo. É como se cada museu fosse um capítulo de um livro gigantesco, e Picasso tivesse escrito os trechos mais emocionantes. Visualizamos um mapa tridimensional. Nele, pins luminosos acendem-se em Paris, Londres, Nova York e Barcelona, mostrando essa teia global de influência. Uma rede de criatividade que continua a se expandir. E essa é apenas a ponta do iceberg do império artístico que Picasso construiu. A influência de Picasso não se limitou às paredes dos museus. Ela explodiu na consciência global, através de exposições que fizeram história. Em 1937, o mundo parou quando Guernica foi revelada no pavilhão espanhol da Feira Internacional de Paris. A obra não era apenas uma pintura,
era um grito, um manifesto visual contra a brutalidade da guerra, que chocou e comoveu todos que a viram. Sua força era tão imensa que, durante a Segunda Guerra Mundial, o MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York, tornou-se seu guardião. De 1939 a 1981, o museu abrigou não apenas Guernica, mas cerca de 360 outras obras de Picasso, protegendo-as e apresentando sua genialidade a uma nova geração de americanos. Em um gesto de profundo simbolismo, uma tapeçaria de Guernica foi doada em 1985 para a sede da ONU, em Nova York, transformando a obra de arte em um emblema permanente da paz internacional, um lembrete constante da necessidade de diplomacia e entendimento. Cada exposição, cada movimento de suas obras pelo mundo ira um evento que redefine não apenas a arte, mas também como a arte poderia participar ativamente das conversas mais importantes da humanidade. Picasso não estava apenas pintando, ele estava dialogando com o mundo. O valor e a influência das obras de Picasso são tão monumentais que cidades inteiras se mobilizaram para mantê-las. Em 1967, a cidade de Basileia, na Suíça, realizou um referendo público para decidir se comprariam 2 de suas pinturas. A população votou sim, e o próprio Picasso ficou tão comovido com esse gesto democrático de amor à arte, que doou mais 4 obras ao Museu de Basileia. Imagine o poder de um artista que inspira uma cidade inteira a investir em sua visão. Esse apreço se reflete no mercado de arte. Obras como Nu, Folhas e Busto, de 1932, um óleo que explora formas abstratas, com uma sensualidade única, alcançam valores recordes em leilões, sendo vendidas por centenas de milhões de dólares. Mas o valor não é apenas monetário. A liberdade de Picasso com a cor e a forma, especialmente em suas fases mais maduras, influenciou diretamente movimentos, como o neoexpressionismo, que via a cor não apenas como representação, mas como pura emoção. Artistas aprenderam com Picasso a usar a tela como um campo de batalha para sentimentos, a distorcer a realidade, para expressar uma verdade mais profunda. Ele não só vendeu quadros, ele vendeu ideias, emoções e novas maneiras de ver o mundo, um legado que vale mais do que qualquer fortuna. Mesmo décadas após sua morte, Picasso continua a nos surpreender. Em um futuro próximo, imagine inteligências artificiais, em 2025, analisando seus poemas e escritos surrealistas, descobrindo padrões e conexões com suas pinturas tardias e que nunca havíamos percebido antes. Isso revela a complexidade de uma mente que transitava entre palavras e imagens com a mesma genialidade. Além das obras em museus, sua coleção pessoal era um universo à parte, com cerca de 16 mil peças, que ele guardou para si. Um tesouro privado que hoje é cuidadosamente gerenciado por seus herdeiros. Esse gerenciamento não é simples. Envolve disputas sobre o uso de sua marca e nome. Batalhas legais que, por sua vez, acabam fortalecendo a proteção dos direitos de propriedade intelectual para artistas emergentes hoje. O legado de Picasso, portanto, não está apenas na beleza de suas telas, mas também na complexa estrutura legal que se formou ao redor de seu nome, criando precedentes que ajudam a proteger a próxima geração de criadores. É uma herança viva que evolui e continua a moldar o mundo da arte de maneiras inesperadas. A jornada pela obra de Picasso é uma viagem no tempo. Os museus que preservam seu legado permitem-nos caminhar por suas diferentes fases, desde a melancolia profunda do período azul até a leveza quase infantil de suas obras finais, como a série Rabo de Cavalo, que reflete uma inocência redescoberta e influencia a moda e o design até hoje. A tecnologia moderna oferece-nos novas lentes para apreciar sua genialidade. Em 2024, análises digitais de alta resolução revelaram ecos sutis de Goya em suas últimas pinturas, mostrando um diálogo silencioso e eterno entre os grandes mestres espanhóis. Picasso não estava apenas criando algo novo, ele estava constantemente conversando com a história da arte, reinterpretando e respondendo aos gigantes que vieram antes dele. É como se em cada pincelada ele estivesse tecendo sua própria linha, na grande tapeçaria da criatividade humana, conectando o passado, o presente e o futuro. Seu legado não é um ponto final na história da arte, mas uma ponte que continua a ser atravessada por artistas, estudiosos e amantes da arte em todo o mundo. Picasso uma vez disse: "Tudo o que você pode imaginar é real." Essa frase não é apenas uma citação, é a essência de sua vida e de sua arte. Ele viveu em um estado de criação infinita, transformando imaginação em realidade tangível. E essa realidade vai muito além das telas. Sua famosa litografia A Pomba da Paz
foi reproduzida bilhões de vezes, tornando-se um símbolo universal de esperança e harmonia, transcendendo o mundo da arte, para se tornar parte da consciência coletiva global. Como mencionado, até mesmo as disputas judiciais em torno de sua herança tiveram um impacto positivo, fortaleceram a proteção legal para artistas emergentes, garantiram que o valor de sua criação seja respeitado. O legado de Picasso é multifacetado. É artístico, cultural, simbólico e até legal. Ele não apenas nos deixou obras de arte, ele deixou-nos ferramentas, símbolos e um exemplo poderoso de como a criatividade pode de fato mudar o mundo. A jornada pelo universo de Picasso é infinita, e cada obra, cada museu, cada história revela uma nova camada de sua genialidade. Agora queremos saber de você. Como Picasso mudou a sua visão sobre a arte? Existe algum museu com obras dele que você sonha em visitar? Ou alguma citação que te inspira? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa. Se você se sentiu inspirado por essa imersão no legado de um dos maiores artistas de todos os tempos, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com quem também ama a arte. Fique ligado para mais histórias incríveis. Gratidão, muito obrigado e até a próxima.